nós estamos falando para você a respeito, né, de sistema monetário. E na nossa aula de hoje, a gente vai começar a tentar entender um pouquinho a respeito do estoque de moeda dentro da economia, que é dividida lá em M1, 2, 3 e 4. Para a gente entender essa questão de maneira mais clara, vamos dar uma olhada lá nos nossos slides. Acompanha comigo. Muito bem. Quero te recordar, né, que quando nós estamos falando de moeda na economia, ou o estoque de moeda numa economia, ela é dada pelo total de moeda circulando nesta mesma economia. Existem, assim, diferentes maneiras de contar o estoque de moeda numa dada economia. E aí nós vamos ver, primeiro, né, um sistema que era o sistema mais antigo, que dividia, na verdade, né, em M1, M2, M3 e M4, tudo bem? Uma classificação mais antiga daqui a pouquinho para você, e também a classificação que nós chamamos de contemporânea, tudo bem? Que aborda uma diferenciação entre essa classificação. Muito bem, nós sabemos então que a antiga classificação dos agregados monetários dividia, por exemplo, né, a presença de moeda em M1, que significava, na verdade, o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista realizados pelo público nos bancos comerciais. Portanto, M1 nada mais é do que a quantidade, né, de papel moeda que você tem dentro do seu bolso, mais os depósitos à vista, né, deste público, de nós cidadãos, aplicados ou depositados em bancos comerciais. Mas nós podemos pensar ainda numa segunda hipótese, que seja aquilo que nós chamamos de M2. M2 vai ser igual a M1, portanto, papel moeda em poder do público mais o depósito à vista do público nos bancos comerciais e mais os títulos públicos em poder do setor privado. Dentro desses títulos públicos, por exemplo, nós temos os títulos da dívida, né, brasileira, que podem, né, estar na mão do setor privado nacional e também do setor privado transnacional. Mas eu posso pensar ainda em M3, que, portanto, pega M2, ou seja, M1, né, papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista e ainda títulos públicos em poder do setor privado, e mais os depósitos feitos, por exemplo, de poupança. Lembrando que esses depósitos relativos à poupança podem, inclusive, financiar o setor produtivo do país. Quero te lembrar que nós temos ainda M4, que implica M3, portanto, M2 mais os depósitos de poupança, mais os depósitos a prazo e demais títulos privados, como, por exemplo, um CDB ou ainda um CDI, né? Mas nós temos uma classificação mais contemporânea. Para a gente revisar, então, essa questão, vamos lembrar, né? Medindo a nossa moeda. M1, então, é o quê? É a forma mais familiar de moeda que nós conhecemos. Inclui o quê? As moedas, as notas, os depósitos e os cheques de viagem. Ou seja, na verdade, os depósitos à vista e a quantidade de papel moeda ou moeda propriamente dita que está em posse, né, dos indivíduos. Mas eu posso pensar numa outra hipótese que seja M2. E M2 se dará na maneira mais abrangente de se medir o estoque de moeda de uma economia, que é dado por M1, e aí você há de se recordar que M1 é o total de moeda presente no bolso dos indivíduos, mais os depósitos à vista, mais os depósitos de poupança, mais os depósitos de curto prazo, mais os fundos de investimento e outras categorias menores. Mas eu posso pensar ainda naquilo que nós chamamos de M3, que é uma maneira ainda mais abrangente de se medir o estoque de moeda de uma economia, que é dado por M2 mais os depósitos de longo prazo. Ora, nós temos então um quadro sinótico para você aí, que mostra a nova classificação dos agregados monetários. Então vamos lá. M1, a partir de agora, se torna o quê? O sistema emissor,
consolidado monetário, passivo monetário, restrito do Banco Central e dos bancos criadores de moeda escritural, bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais e caixas econômicas. Portanto, M1 é igual a papel moeda em poder do público mais depósitos à vista. M2, sistema emissor consolidado bancário menos fundos de renda fixa, passivo monetário restrito do Banco Central e passivo monetário ampliado, emitidos primariamente pelas instituições depositárias. De maneira resumida, M2 é igual a M1, mais depósitos especiais remunerados, mais o depósito das poupanças e títulos emitidos por instituições depositárias. M3 será o quê? Sistema emissor consolidado bancário, passivo monetário restrito ao Banco Central e passivo monetário ampliado das instituições depositárias e fundos de renda fixa. Portanto, M3 é igual a M2, mais cotas do fundo de renda fixa, como CDB ou CDI, operações compromissadas registradas pela taxa Selic, dentre elas, por exemplo, títulos públicos emitidos pelo governo. M4, então, sistema emissor consolidado bancário mais governo, passivo monetário ampliado do Banco Central, instituições depositárias, fundos de renda e Tesouro Nacional, Estadual e Municipal. Portanto, M4 é igual a M3 mais títulos públicos de alta liquidez emitidos por qualquer tipo de agente público. Muito bem. A pergunta, então, que se segue é, onde está esta moeda? E, na verdade, nós vamos nos recordar que os locais onde esse montante pode estar são apenas 3. Primeiro, a moeda na mão de indivíduos de outros países, tudo bem? Segundo, a moeda em mão de entidades ilegais e criminais. E ainda a moeda em mão de empresas para transações. Sabemos então que, na verdade, ou ela está na mão de indivíduos dentro do país ou fora dele, ou ainda de entidades ilegais ou criminais, ou ainda na mão de empresa para transações. Bom, a pergunta é, quem é que, na verdade, determina ou autoriza a emissão de moeda? O Banco Central. Quero te lembrar que o Banco Central funciona como banco dos bancos e tem como objetivo, primeiro, supervisionar o sistema bancário. Portanto, cabe ao Banco Central, ao Bacen, a supervisão de todo o sistema bancário, o que inclui, por exemplo, todos os bancos comerciais. E ainda, regular a quantidade de moeda que será emitido pela Casa da Moeda numa dada economia qualquer. Assim, nós podemos perceber que entre as funções primárias do Banco Central está o quê? Primeiro, regulamentar os bancos privados para assegurar que as leis estejam sendo cumpridas com o intuito de promover práticas bancárias seguras. O exemplo, no Brasil, a chamada alavancagem, que é o endividamento em relação ao patrimônio líquido, não pode ultrapassar a chancela de 60%. Vamos corrigir aqui. Não pode ultrapassar a chancela de 60% em cima do patrimônio líquido da instituição. Portanto, cabe ao Banco Central não somente essa regulamentação, mas também a sua fiscalização. Podemos citar um outro elemento, que é agir como um banco dos bancos, emprestando recursos a outros bancos quando estritamente necessário. Você há de se recordar, portanto, que nós podemos ter a função do Banco Central como emprestador de recursos a outros bancos quando estritamente necessário. O exemplo clássico foi a ajuda dada há pouco tempo atrás ao Banco Pan-Americano, que na verdade foi um banco que tinha um endividamento em cima do patrimônio muito elevado e que, portanto, estava à beira de um processo de insolvência. Mas nós podemos pensar ainda que é função do Banco Central controlar a oferta de moeda numa dada economia. E isso é aquilo que nós chamamos de política monetária. Então, recordando com você, a oferta de moeda, o Banco Central
e a presença do mercado financeiro, de um lado os poupadores e do outro lado os tomadores. Lembrando para você apenas que todo o dinheiro, né, que é retido no Banco Central, né, ou seja, que fica fora do mercado, é denominado de encaixe. Por exemplo, né, como os depósitos compulsórios. Continuando então, a gente sabe que nós podemos ter, né, mudanças na oferta da moeda. A primeira situação serão as operações de mercado aberto. A maneira principal que o Banco Central pode utilizar para mexer na oferta de moeda em uma economia é comprar ou vender títulos públicos. Vamos dar uma olhada para cá para a gente tentar entender essa questão. Na verdade, quando o governo emite títulos públicos, nós podemos ter basicamente duas grandes finalidades. A primeira finalidade é o financiamento do próprio Estado. Se ocorre, por exemplo, uma situação em que o Estado está deficitário, ou seja, de que a arrecadação é inferior, né, aos gastos do governo, na verdade nós temos uma situação de déficit. Esse déficit, na verdade, pode ser financiado de duas grandes formas. O primeiro, com a emissão de moeda, que a gente vai ver um pouco mais tarde, que é inflacionário, ou ainda com a emissão de título público com taxa de juros pré ou pós-fixada. Mas, na verdade, nós podemos observar que existe uma segunda grande característica e finalidade na emissão de títulos públicos, que é aumentar ou enxugar a liquidez presente no mercado. Se, na verdade, o governo, né, emite títulos públicos, há uma tendência muito forte de enxugamento da liquidez dentro da economia, ou seja, da quantidade disponível no sistema bancário, no sistema financeiro como um todo, para empréstimos de investimento e de consumo. Por um outro lado, quando o governo compra títulos públicos que ele próprio emitiu, na verdade nós estamos aumentando a liquidez de moeda dentro do mercado e, portanto, uma quantidade maior de moeda está disponível para ser emprestada para investimento ou para consumo. Um exemplo clássico para você foi recentemente a recompra de 600 bilhões de dólares em títulos da dívida americana promovidos pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. Com isso, eu tenho a injeção de mais 600 bilhões de dólares na economia americana, favorecendo, né, na verdade, o investimento e também o consumo. Vamos voltar para o nosso slide. Acompanha comigo. Então, para aumentar a oferta de moeda, o governo compra título dos indivíduos. Já para diminuir a oferta de moeda, o governo vende título dos indivíduos. Ora, sabemos assim que, na verdade, não é somente o Banco Central que controla a quantidade de moeda circulante na economia. O comportamento dos bancos também pode influenciar a quantidade de depósitos efetuados na economia, alterando, assim, a oferta de moeda. Exemplo, os depósitos compulsórios, né, seria uma prática que reserva uma parte dos depósitos dos indivíduos, né, ao Banco Central e que não pode ser emprestada. Contudo, tudo aquilo que não é depósito compulsório, né, pode e está disponível para a oferta dentro do mercado, de acordo, obviamente, com os interesses de cada banco comercial. O resultado é que, dependendo da ação de cada banco comercial ou do mercado de bancos comerciais como um todo, nós podemos ter mais moeda circulando na economia ou menos moeda circulando na economia. Finalmente, os depósitos efetuados em um banco são considerados como ativos e passivos. Os depósitos recebidos e que não são emprestados são chamados de reservas. A oferta de moeda em uma economia é afetada pela quantidade de moeda que é deixada como reserva e não é emprestada. Óbvio, se o banco, na verdade, tem um depósito compulsório a ser realizado e já o fez, se, na verdade, eu tenho uma quantidade de ativos disponíveis para serem emprestados, que, por sua vez, representam um passivo para o banco, que, por sua vez, tem que entregar ao depositante, caso necessário. Se nós sabemos que o banco retém esses valores de maneira não compulsória e não o repassa ao mercado, automaticamente nós temos lá uma reserva. E aí eu quero te lembrar
que, na verdade, esta reserva, que não é emprestada, diminui a quantidade de oferta de moeda dentro da economia. Empréstimos se tornam, portanto, um ativo do banco, que vão dar garantia, né, para o ativo do depositante, que foi o papel moeda depositado. Ok? Muito bem. Forte abraço para você e até a aprovação.